Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Trocar mais uma ideia aqui, né? Conteúdo aqui não falta. Sempre falo isso, né? Tem youtuber aí que reclama: pô, Marcelo solta muito vídeo, Vascaínos, solta muito vídeo e tal, não sei o quê. É só ir no meu privado, né? Instagram, alguns têm meus contatos no WhatsApp, não tem problema algum. Pede um help lá, te mando conteúdo. Agora, deixa aqui, quer falar de Vasco, falar de Vasco, tá bom? Bom, dito isso, Edmundo, segunda-feira, hoje, dia 28, após o jogo após o final de semana, né? Jogo que o Vasco perdeu pro Cruzeiro, começou a dar seus chiliques, né? O chilique maior é que ele, Edmundo, não tendo sido macho lá atrás, né? Quando o cara tirou ele do grupo, Alain Belaciano, Cristiano Stoker, tiraram Edmundo da cúpula do Vasco. Deixaram só Pedrinho e Felipe, né? Lembra? Os três caras que juntos disseram que iam ter como presidente o Brant. É isso aí, né? Mas voltando para cá, o Edmundo criticou veementemente a gestão Pedrinho, por conseguinte também do Felipe, né, que é o diretor técnico. E o Edmundo, por incipiência, ou talvez aspirando o cargo do Marcelo Santana, sempre falava mal do Marcelo Santana, sempre fala mal do Marcelo Santana, né? Sendo que a função do Marcelo Santana não é essa aí, de contratar, scout, não sei o quê. Quando o time está desorganizado, quando faltam profissionais ou gente trabalhando, né, nas vagas corretas, nas funções corretas. Hoje nós temos o Felipe, diretor técnico, Marcelo Santana da parte burocrática, contrato, renovação contratual, valores para serem pagos, tudo isso aí, né, parte burocrática. E ele disse que se juntar todos os dinheiros que o Pedrinho gastou na gestão dele, dá para trazer o Cristiano Ronaldo. Então, uma crítica dura, uma crítica pesada e uma crítica que eu reputo que não é justa. Não que o Pedrinho não mereça essa crítica, mas eu reputo que ela não é justa de quem vem. O Edmundo não prova, não provou, não provaria, não provará que teria capacidade para fazer diferente. Não teria capacidade. Quem lembra, no começo do ano, ele pedia o Jesus, atacante da seleção, né, que já foi da seleção, e o Richarlison no Vasco. Temos que dar um jeito, vamos contratar imediatamente os dois. Só que o Jesus estava machucado, ia ficar 6 meses parado, 8 meses parado. De vez em quando alguém fala o nome de um jogador: quem é esse cara aí? Não vive Vasco, não estuda Vasco, vive do grande atleta que ele foi, mas só isso. Fora dos gramados, 1-0, ou são 3, 4, 5 zeros. A esquerda hoje é o que vale o Edmundo. Respeito ele como jogador do Vasco, campeão, tudo isso aí. Mas fala mal do Pedrinho, como se fosse fazer melhor, não desce goela abaixo. Em momento algum, né? Bom, mudando de ponto aqui, o Sforza, o argentino, veio para o Vasco, adquirido pela 777, né? E aí e tem gente que ainda defende a 777. Não pagou a 777, não pagou isso e não pagou muita coisa. Descumpriram cláusulas contratuais. Inclusive deve perder os 31% já pagos, né? Agora me fugiu a palavra. Esses 30% já realizados, já integralizados, lembrei.
e deve perder a possibilidade de adquirir 39% por descumprimentos contratuais, não podendo fazer os aportes que chegariam a monta de 70% das ações da Vasco SAF, né? E esse valor que não foi pago pela 777, junto com outros, e ainda vai acontecer muito isso, estão sendo colocados, ou foram colocados, ou vão ser colocados na recuperação judicial. A recuperação judicial, ela é um mecanismo para ajudar uma empresa a pagar suas dívidas para que a economia continue girando. Isso é uma visão econômica, né? A recuperação judicial não é só uma análise jurídica, é uma análise econômica, macroeconômica, né? As empresas empregam, empresas falidas não empregam, empresas em recuperação judicial empregam. É isso aí. E essa dívida do Esforza, obviamente, foi colocada dentro da recuperação judicial, né? Evitando assim Transfirban. O probleminha disso aí tudo é que a notificação da FIFA para o Vasco pagar tem que ser depois da instauração / chancela da recuperação judicial, né? E vai ser. Já há recuperação judicial. O processo foi aceito para transcorrer, né? As sentenças normais de processo, elas põem fim vamos colocar assim, né? Põe fim ao processo. Sabemos que não é uma verdade verdadeira, mas vamos deixar como está, né? As sentenças colocam fim ao processo. Só que na falência, na recuperação judicial, elas dão início ao processo, tanto de recuperação judicial quanto de falência, né? E aí o problema é o Vasco permanecer no mundo da bola, no mercado esportivo aí, com essa pecha de não pagador, porque ele pode simplesmente começar a gastar, não pagar, incluindo a recuperação judicial. Isso é um problema. Lá na frente, os caras podem dizer: o Vasco não paga não, cara. Vai pegar aqui, não vai honrar, vai colocar na recuperação judicial, eu vou ser obrigado a acatar, porque a FIFA manda eu acatar as SAFs com recuperação judicial, as suas dívidas, não posso cobrar fora de lá. Olha a merda. Vamos ter dificuldades em contratações se fizermos uso desse mecanismo aí. Então é muito cuidado. Dívidas do Vasco hoje, ou que o Vasco venha a contrair, primeiro, tem que passar pelo juiz da recuperação judicial, né? Esses gastos aí. Lembra? O Vasco obteve, o CRVG obteve, o associativo, o controle acionário da Vasco SAF, tirando a 777 do poder do controle acionário, né? E estava embutido, subentendido, que as questões de alienação deveriam passar pelo crivo da 777. Como tem recuperação judicial, através do juiz, passa pelo crivo da 777, que fala: eu sou aqui, eu tenho 31%, eu também posso falar. Só que ela está fora do controle acionário, o juiz fala em nome da 777 nas questões de alienação patrimonial, gastos de dinheiro para aquisição de jogadores e tal. Isso aí vai ter que passar pelo juiz, né? Essas chancelas. Então é complicado o Vasco daqui para frente pensar é complicado daqui para frente. Os times, quando forem negociar com o Vasco, pode ter esse problema. O Vasco, reiteradamente aí, não pagar esses valores de serem colocados na recuperação judicial. Acho que o bom tom é só um. Da recuperação judicial para frente, não, ao contrair dívidas, não colocar lá dentro. Que aí você prova o mercado esportivo que você tá legal, operando legal. Vai colocar na recuperação judicial, né? Colocou na recuperação judicial dívidas pretéritas à instauração da recuperação judicial. Pode dar para o Vasco aí algum tipo de credibilidade no mercado, porque fama de caloteiro o Vasco sempre teve, né?
Tá aí outro dia, até falei aqui no vídeo, né? O presidente do Vasco, Eurico Miranda, deu um cheque sem fundo, salvo engano, ao Juninho Paulista. Campeiro deixou de pagar centenas de coisas. Salgado não pagou centenas de coisas. E é isso aí. Todos caloteiros, né? O Vasco sendo caloteiro nas pessoas de seus presidentes. E o Pedrinho aí também, alguns valores está colocando na recuperação judicial. Mas daqui para frente, da recuperação judicial para frente, de bom tom que o Vasco não, ao contrair despesas após a autorização judicial da recuperação, do foro da recuperação, ao contrair despesas autorizadas pelo juiz do Juiz Universal da Falência, né? Não venha colocar essas despesas na recuperação judicial, e pode fazer isso, porque não vai ficar bem, o Vasco vai ter problemas em negociar jogadores, etc, etc. É uma análise mais profunda do que uma gestão boa agora tem que fazer. Então, eu vejo as pessoas falando em o Vasco não pode ter austeridade não, porra, compra aí, o Corinthians deve 2,5 bi. O Corinthians deve 2,5 bi, mas não pode falir. O Vasco pode falir. Então esse é o problema, né? A austeridade não é só para gastar dinheiro não. Para gastar dinheiro e saber que se eu não pagar, há uma falência, né? E outro dia eu estava conversando com um amigo, advogado também, botafoguense. Depois chegou um tricolor, eu até falei um assunto de SAF com ele, que o Fluminense quer virar SAF. Tudo foi vendido, né? Então, nome do Vasco, camisa do Vasco, bandeira do Vasco, hino do Vasco, tudo está lá dentro. A 77 adquiriu tudo, a parte esportiva. Tudo que é referente a Vasco esportivo foi vendido. E se vem a falência, né, a massa de credores passa a ser proprietária. Olha só que loucura, né? O Vasco conseguiu vender o seu futebol sem faturar um centavo, permitir um endividamento geral do clube, um caminho para a recuperação judicial, e tem gente que ainda defende a 777, né? Você fala assim para mim, porra, eu defendo a SAF, não sei o que, é até um argumento, né? Vasco podia ter pego uma SAF decente. Eu sou contra a venda, sempre fui associativo. O Vasco deveria ser do povo, o clube do povo. O Vasco é o clube do povo, né? Essa conversa fiada aí, que Flamengo é isso e tal, não vou falar Corinthians não, Flamengo. O Vasco é barreira, é favela, é pobreza, né? O Flamengo é Gávea. Então, essa história não tá correta falada. Mas, dito isso aí, vamos aguardar a austeridade. Não só... vamos aguardar a austeridade para que não só o Vasco possa pagar em dia as suas dívidas, como não venha colocar novas dívidas em recuperação judicial, porque aí o crédito esportivo de jogadores, de agentes, né, de empresários, ninguém vai querer trabalhar para o Vasco. Vai receber o quê? Numa recuperação judicial. O mercado não funciona assim. O mercado funciona da seguinte forma: o Salgado tinha um crédito de 35 milhões com o Vasco. O que ele fez? Vou vender o Vasco, porra. O Salgado vendeu o Vasco para pegar 35 milhões que o Vasco devia a ele, né? E vendeu, pegou esse dinheiro. Mas ele tinha direito, ok, mas ele vendeu o Vasco para pagar-se, né? É isso aí. Esses são os nossos gestores. Quer ver uma outra coisa agora interessante? Pedrinho tem parente na recuperação judicial. Não houve deságio disso aí, né? Por quê? Parentes do Pedrinho, amigos dos amigos do Pedrinho, têm crédito na recuperação judicial, e o Vasco não promoveu o deságio. É dose para mamute, né? Se gostou dos comentários, Vasco Análise, se inscreve aí, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.